Durante décadas, uma cidade construída sobre colinas florescia com uma abundância de água pura. Essa água era fornecida por uma enorme rede subterrânea chamada Grande Tribulação, construída por ancestrais que seguiam os ensinamentos do Livro da Fonte. O livro dizia: a água viva virá de dentro, mas o homem deve mantê-la limpa. Com o tempo, porém, os habitantes começaram a esquecer a origem da tribulação. Muitos passaram a acreditar que ela era indestrutível, que jamais cessaria de jorrar. O livro foi deixado em prateleiras empoeiradas, substituído por manuais de eficiência, lucro e conveniência. As igrejas estavam vazias. Os pregadores que falavam sobre arrependimento eram silenciados por acusações de discurso de ódio. Muitos dos que diziam crer viviam como os que não criam. Mas entre a multidão, havia um remanescente, pequeno, esquecido, mas fiel. Um deles era Mara, uma jovem professora de história bíblica que, mesmo sob pressão, ainda ensinava sobre os profetas antigos e os alertas deixados por Jesus. Ela repetia para seus poucos alunos: haverá um tempo de angústia como nunca houve desde que a nação. Eles achavam poético. Ela sabia que era profético. Mas seu coração era inquieto. Ela via o mundo correndo para um precipício enquanto as pessoas celebravam a velocidade da queda. Ela sabia. Os sinais estavam todos lá. Homens amantes de si mesmos. Como dizem 2 Timóteo. O amor esfriando. A apostasia crescendo. As nações buscando uma só voz. Um só líder. Um só Deus humano. E então, ele surgiu. No meio de um verão atipicamente gelado, a Terra começou a sofrer sinais inexplicáveis. Terremotos simultâneos em 5 continentes. Um eclipse que durou 7 horas, contra toda a lógica astronômica. Chuva de fogo no sul da Ásia. A ciência não dava respostas. Os líderes mundiais declararam estado de emergência climática. Mas os que conheciam o livro reconheceram o princípio das dores. Mara começou a reunir pequenos grupos nas casas. Eles liam Mateus 24, Apocalipse 6 e 13. Estudavam, choravam, oravam, entendiam que o tempo estava perto. Lucien Varnes, o homem do século. Brilhante, eloquente, impossível de odiar. Ele unificou moedas, dissolveu fronteiras e declarou: religiões dividem. A fé deve ser substituída pela razão. Milhões o adoraram. Outros desapareceram. Literalmente. Esse foi o arrebatamento. O mundo tentou explicar. Aliens, evaporação espontânea, experimento global. Mas Mara sabia, era a palavra se cumprindo. E agora, começava a grande tribulação. Lucien Varnes, presidente de um bloco político-econômico chamado Nova Ordem Global. Ele falava de paz, prometia cura para a Terra, e propunha uma moeda digital única, um governo unificado e o fim das religiões exclusivistas. Não precisamos de fé, precisamos de unidade, dizia ele. A maioria o ovacionava. Ele fazia sinais impressionantes, previu catástrofes, trouxe soluções tecnológicas, fez descer fogo do céu em transmissões ao vivo. Mara o reconheceu pelas palavras de Paulo. Esse é o homem do pecado, o filho da perdição. Mas quem a ouviria? As 7 trombetas foram sopradas, cada uma abrindo uma nova ferida na terra. Granizo e fogo misturados com sangue. Um monte ardente lançado ao mar. A estrela chamada Absinto envenenando as águas. O sol escurecido. Demônios lagartas saindo do abismo, torturando os homens. Guerra mundial. Silêncio no céu. Mas mesmo assim, eles não se arrependeram. A marca da besta chegou como inovação. Um chip, um selo, uma identificação moderna e obrigatória. Quem não aceitava era isolado, expulso, morto. Com a nova ordem global, foi criada uma identidade universal chamada selo vivo.
Todos deveriam usá-la para comprar, vender e se locomover. Os que recusavam eram considerados terroristas ambientais e espirituais. Igrejas foram fechadas. Bíblias queimadas. Pessoas denunciadas por familiares. Mara recusou. Refugiou-se nas montanhas com outros fiéis. E ali, pela primeira vez, ela viu com os próprios olhos o que é viver por fé. O pão que se multiplicava como nos tempos de Elias. Crianças curadas por oração. E sonhos, onde anjos revelavam passos, caminhos e perigos. Mara se refugiou com outros cristãos em uma antiga vila nas montanhas. Sem internet, sem comida fácil, mas com a palavra viva. Ali nasceu a comunidade do refúgio. Foram caçados, traídos, muitos mortos. Mas também houve milagres, comida multiplicada, doentes curados, visões do céu. Enquanto Lucien inaugurava um templo global em Jerusalém, proclamando-se a encarnação do equilíbrio cósmico, calamidades aumentavam. Um câncer de pele incurável surgiu entre os que tinham o selo. Mares tornaram-se vermelhos como sangue. Escuridão cobriu a sede da nova ordem por dias. Demônios, descritos exatamente como em Apocalipse 9, foram vistos em câmeras. Pareciam gafanhotos com rostos humanos. O mundo enlouquecia, mas ainda não se arrependia. Mara, já mais velha, guiava os remanescentes com a voz fraca, mas fé firme. A hora está chegando. Então veio o som, como um trovão atravessando dimensões. O céu se abriu. Um cavalo branco. O cavaleiro com olhos como fogo e uma espada que saía de sua boca. Seus exércitos, vestidos de linho puro, desciam com ele. O tempo parou. E então, quando tudo parecia perdido, ele veio. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. E o que estava montado chama-se Fiel e Verdadeiro, e com justiça julga e peleja. Apocalipse 19h11. Cristo voltou. As nações tremeram. Lucien caiu. E Mara, já fraca, viu que sempre acreditou se tornar realidade. O rei voltou. E dessa vez, para reinar. Luz. As nações choraram, mas era tarde. Mara caiu prostrada e sorriu. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá. Houve um novo céu, uma nova terra. Não havia mais dor, nem morte. As lágrimas foram enxugadas. Anos se passaram. A terra foi curada. A nova Jerusalém desceu. Não havia mais choro, nem dor. Os que foram fiéis, perseguidos, odiados, mas constantes, agora reinavam com o Cordeiro. E Mara, agora em um corpo glorificado, caminhava por ruas de ouro, lembrando os dias em que quase ninguém acreditava. Ela segurava nas mãos um livro, não um digital, não um manifesto moderno, mas uma Bíblia gasta, com lágrimas secas nas páginas e promessas cumpridas em cada verso. Essa é a história que muitos rejeitaram, mas também é a história que muitos ainda vão ouvir, antes que a última trombeta soe. Se você gostou dessa história, deixa o like, compartilhe com mais pessoas, se inscreva em nosso canal, compartilhe. Agora vamos fazer uma oração. Pai Santo e Justo, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, Senhor dos exércitos e Cordeiro que venceu. Nesta hora silenciosa da noite, quando os céus parecem pesar sobre a terra, eu ergo a minha voz como um eco da verdade, que muitos já esqueceram, mas que jamais será anulada. Senhor, Tu falaste por meio dos profetas. Tu avisaste dos tempos de dor. Tu revelaste no livro o que viria. E agora, como sentinela nas muralhas, eu vigio. Que eu não seja como os que dormiram no Getsêmani. Que eu não tema como os que fugiram na cruz. Dá-me a coragem de Mara, a fé dos que recusaram a marca, e os olhos fixos no céu, aguardando o brilho do Teu retorno. Mesmo que a terra trema,
Mesmo que os mares rujam, mesmo que o mundo me chame louco, eu confiarei em ti. Senhor Jesus, Rei que há de vir montado no cavalo branco, prepara o meu coração para suportar, para resistir e para vencer. Purifica minha alma, guarda minha mente, esconde-me sob tuas asas, quando os juízos vierem, e que eu não negue teu nome, ainda que me custe a vida. Seja feita a tua vontade, assim na terra como já é no céu. E quando soar a última trombeta, que eu esteja de pé. Amém.